A lei de Coulomb nos diz que a força elétrica entre os canudos tem a mesma direção, mas sentidos opostos, pois ambos estão carregados positivamente e têm módulo igual à constante eletrostática, vezes Q1 e Q2 dividido pela distância entre os canudos ao quadrado. A força-peso é igual à massa do canudo vezes a aceleração da gravidade. Quando o canudo está preso à régua, fica suspenso horizontalmente. A força elétrica se iguala à força-peso com sentidos opostos. Igualando as duas equações, temos que K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Os canudos estão com a mesma carga, portanto Q1 e Q2 são iguais. Isolando Q na equação, resulta em a carga Q é igual à distância d vezes a raiz quadrada da massa vezes a aceleração da gravidade dividido pela constante eletrostática. Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Felipe Gomes, sou do grupo juntamente com o Lucas Gomes, com o Sidney Fernando e com a Rebeca Lima. E o intuito desse vídeo é referente à disciplina prática de eletromagnetismo e a gente vai demonstrar um experimento sobre lei de Coulomb, que o objetivo desse experimento é a gente calcular a carga de um canudinho desse, através da igualdade da força-peso juntamente com a lei de Coulomb. Bom, para o experimento será preciso 2 canudos plásticos, um papel toalha para que a gente consiga eletrizar o canudo através do atrito, um alfinete e também uma régua ou qualquer coisa que eu consiga medir distância. Então, o próximo passo, a gente vai ter que fixar o canudo aqui na nossa régua com o alfinete e de forma que o canudo ele consiga se movimentar de forma livre. Bom, o próximo passo agora é a gente pegar esse papel toalha e a gente vai eletrizar os canudos, esse sozinho e o que está na régua, a gente vai eletrizar ele através do atrito, com movimentos constantes, como se estivesse amolando uma faca. Aí a gente vai eletrizar o primeiro canudo e a gente também vai eletrizar aquele canudo que a gente fixou na régua também. E a gente vai fazer o mesmo tipo de movimento e a gente vai eletrizar ele. Como a gente está eletrizando ele, como os dois canudos eles têm o mesmo tipo de material, eles vão se eletrizar com o mesmo tipo de carga. Aqui a gente conseguiu exatamente 1,5 cm de distância entre um canudo e outro. E a partir desse dado, a partir dessa distância que a gente encontrou, será possível, através da massa, da gravidade, a gente vai conseguir calcular qual vai ser a carga desse canudinho. Usando a equação mostrada anteriormente, e considerando a aceleração da gravidade em Brasília como aproximadamente 9,78 metros por segundo ao quadrado, a distância d igual a 1,5 cm, temos que o valor da carga Q em função da massa é igual a 4,945 vezes 10 a menos 7, raiz quadrada de m, em coulombs. Então, como vimos no experimento anterior, a eletrólise da água corresponde basicamente a decompor essa substância por meio da corrente elétrica. A água por si só já realiza uma autoionização, que dando origem aos cátions H+, e ânions OH-. Todavia, a água não é um eletrólito muito bom, ou seja, ela não consegue conduzir corrente elétrica de forma satisfatória, e por isso o sal bicarbonato de sódio foi acrescentado na água. O hidrogênio, quando ele é gerado, ele vai para o cátodo, que é o polo negativo da bateria, e o oxigênio para o ânodo, que é o polo positivo. E eles vão através da mangueira até o copo formando bolhas. Olá, hoje eu vou estar apresentando aqui eu e meu grupo o nosso experimento da eletrólise da água, em que consiste a quebra da molécula de água que é o H2O. A gente vai estar separando o oxigênio e o hidrogênio delas, e por meio de uma solução eletrolítica, que no caso aqui vai ser água e bicarbonato de sódio.
Nossos eletrodos aqui estão sendo 2 colheres de inox, para a gente estar fazendo aqui a passagem de corrente. Estamos usando 4 fios em cada pré-conectado para estar passando a corrente da bateria. E aqui eu coloquei para a bateria ficar mais apoiada. E aqui a gente está vendo a formação de bolhas. Essa água aqui, eu coloquei um pouco de sabão para que seja mais nítido ver as bolhas se formando. Nesse caso aqui, essas bolhas são de hidrogênio. Como o hidrogênio ele é explosivo, nós vamos estar acendendo um fósforo aqui e ver se vai ocorrer uma explosão. Ó. Pelo barulho já dá para escutar. Então, o nosso sistema eletrolítico aqui da nossa eletrólise da água está funcionando perfeitamente. Obrigado pela atenção e até mais. Bom, a partir do experimento 1, ficou bastante claro os conceitos acerca da lei de Coulomb, pois, a partir dela, conseguimos calcular a carga do canudo através da igualdade entre a força-peso juntamente com a força de repulsão dos canudinhos. Já no experimento 2, foi possível observar formações de bolhas de hidrogênio, que eram advindas da quebra da ligação de molécula da água por uma corrente elétrica que circulava entre os 2 eletrodos inertes e uma solução eletrolítica adequada, que no caso foi o bicarbonato de sódio em solução aquosa. Apesar desses 2 temas serem de bastante complexidade para grande parte das pessoas, é possível demonstrá-los apenas com objetos que temos dentro de casa, tornando mais acessível o conhecimento a todos.